Bom dia, pessoal. Bom, nós vamos continuar, né, do ponto em que nós paramos. Nós, na última aula, a gente trabalhou com formal e informal. E dessa vez, e como todas essas aulas teóricas eu já proponho a atividade, eu vou fazer com vocês a correção, né, e vou novamente retomando os pontos importantes do conteúdo que foi exposto na aula passada, ok? Então, vamos lá. Bom, para começar, então, eu tinha proposto um pequeno diálogo, né? Que eu acredito que a maioria de vocês percebeu que isso era uma prova, né? Que eu apliquei para os meus alunos quando eu estava regente, né? Quando eu estava na sala de aula. Bom, e eu sempre proponho isso, porque como a gente trabalhou com conteúdo muito importante, eu proponho também análise de elementos da linguagem que aconteceriam, por exemplo, numa conversa, né, entre jovens, entre pessoas mais velhas e tudo mais. Então era um pequeno diálogo, né, e eu propus algumas questões para você analisar esse diálogo, respondendo, é claro, em espanhol e de forma completa. Então, a primeira pergunta do diálogo era: de onde es Isabel? Então, como resposta, Isabel é de Ciudad de México. ¿Y dónde viven los padres de Isabel? Estão em Madrid, né? Eles estão em Madrid. A terceira pergunta já trabalhava mais diretamente com o propósito do conteúdo que a gente expôs, que era o formal e informal. Então, o enunciado da questão era o seguinte: no diálogo, Violeta convida sua amiga para cambiar a forma de tratamento. Por quê? Retira del diálogo uma frase que comprueba sua resposta. Bom, aqui eu me restringi a transcrever a frase, né? Só que, por exemplo, na maioria das vezes eu ia pedir para você analisar. Por que ela pediu para que fosse trocada a forma de tratamento? Bom, você poderia argumentar que, como elas são jovens, são adolescentes, subentende-se que elas são jovens, adolescentes, então ela por isso convidou a amiga, né, a Isabel, para trocar a forma de tratamento, porque não haveria razão para uma utilização mais formal, como ela havia empregado os teres, né? Então, por isso a resposta, né, a transcrição do diálogo, seria a fala da Violeta, onde ela diz: os teres, por que não nos disse, por que nos disse assim? Somos tuas amigas, trata-nos de tu. Ou seja, convida ela para uma utilização informal da linguagem, né? ¿Quiénes son los chicos que se acercan? Los chicos são Rodrigo e Alberto. Atenção para esse interrogativo, quiénes, né? Em espanhol, você usa quem para a forma singular e quiénes para a forma plural. Bom, na sequência, eu vou pedir para você trabalhar com a utilização também formal e informal da linguagem, né? O exercício 5, onde você identificaria, né, a utilização e mudaria para o uso oposto. Na primeira frase, nós teríamos como resposta, né, que ela é uma utilização informal, e você passando para o formal seria: és Susana, verdade? Eu queria chamar a atenção de vocês para essa utilização. És, o verbo ser, né, na terceira pessoa do discurso, ele termina em S, né? E lá nas regras que a gente viu, quando a gente começou a trabalhar com formal e informal, a gente viu que todas as formas verbais que terminam em S correspondem a quê? A uma utilização informal da linguagem. Então, essa é uma exceção, onde o verbo termina com S, mas corresponde a uma utilização formal, que seria, no caso, usted, ele ou ella, né? Depois, na letra B, como resposta, né, informal, e passando para a utilização formal, son americanos. Na letra C, nós teríamos como resposta formal e a utilização para o uso oposto, estudiais acá em México. Atenção, que aqui estudiais, né, corresponderia à forma plural da utilização informal, certo? Letra D,
informal, donde viven. Letra E, formal. Eres Víctor, não? Letra F, informal. E na utilização oposta, no formal, qual é seu nome? Atenção que, né, para esse tipo de resposta aqui, qual é a mudança que vai acontecer? No possessivo, que acompanha o substantivo nombre. No informal, tu nombre, e na utilização formal, su nombre. Na letra G, formal, e para utilização oposta, hablas russo. Na letra H, formal, e para utilização oposta, como estás. Na letra I, formal, e para a utilização oposta, novamente o mesmo caso da letra F, né? Qual é tu dirección? Na utilização formal, qual é su dirección? E para o uso oposto, eu vou mudar o possessivo, no caso aqui, tu. Na letra J, formal, e no uso oposto, vivís em Brasil, certo? Muito bem. Na próxima atividade, é uma atividade que envolve uma publicidade, né? Que vocês viram lá que é um cartão telefônico. Esse cartão telefônico chama-se Ladafone, né? E aí, na questão de número 6, pergunto para você. La publicidade anterior informa ao público. Então, você teria que identificar que tipo de propaganda que ela está fazendo. E no caso, seria a letra B, é uma tarjeta telefônica, certo? Na número 7, novamente, você iria trabalhar com a identificação, né, do uso linguístico. E aí nós temos como enunciado: el lenguaje empleado en la publicidad es informal, porque las formas verbales empleadas llevan terminación en S, que seria uma das possibilidades para a resposta, né, pessoal? Mas claramente a gente identifica daquela publicidade que ela é informal, tanto pela utilização dos possessivos, quanto pelas formas pronominais empregadas e também os verbos, ok? A questão de número 8 é um tipo de questão que eu gosto muito, que envolve tira, né? E essa tira ela é muito interessante, porque ela ironiza, né, uma situação que nosso cotidiano, a gente tem muito isso, a gente vive muito isso, né? Você menosprezar, você não, né? Vamos dizer o outro. O outro desprezar o trabalho, né, de um determinado indivíduo simplesmente porque ele exerce um trabalho braçal ou porque ele exerce uma profissão que não tem um certificado, uma titularidade, uma graduação de nível superior, né? Então, olha só, a tira diz o seguinte: Senhor, perdone, Senhor, pero descobri estas equações em sua basura. Me tomei a liberdade de corrigir uns quantos cálculos quânticos. Vaya, porque és você basureiro. Ironicamente, né, o outro personagem vai responder. E eu creio que a pergunta mais adequada seria: por que és você engenheiro? Então foi o que a gente reafirmou aqui, né, que a grande sacada dessa tira é a ironia em torno, né, envolvendo aí as profissões. Basureiro, né? Esse carinha aí que tá com o bonezinho, ele é um basureiro, ele é um gari. E supostamente o nosso indivíduo aí engravatado seria um engenheiro, né? Então vamos lá. As questões que eu propus. Exercício 8. Transcribe o pronome personal que indica a forma de tratamento en el diálogo. Bom, eu pedi para você, no caso aqui é uma questão retirada de um vestibular, né, da UFRJ, para você transcrever o pronome. Então, quando eu pedi o pronome, né, eu tenho que seria usted e não senhor. Senhor é uma forma de tratamento. Eu quero o pronome. Então, no caso, ela estaria aqui, ó, no terceiro quadrinho, usted, certo? Bom, na questão de número 9, reescreve este fragmento retirado do texto à luz opuesto. Então, no caso, você tem su basura. Eu sei que ele é uma utilização formal da linguagem. Nós temos aqui o substantivo, né, basura, lixo. Antecedendo a ele, eu tenho o pronome, o possessivo su. Então, indicando a formalidade.
Se você trocar para o uso oposto, então naturalmente eu teria tu, basura. Coloquei uma nota aqui para você lembrar, né? Recuerda-te, tu com acento é diferente de tu sem acento. Por quê? Porque o tu com acento, como ele é um pronome, ele sempre vai acompanhar a forma verbal. E o tu sem acento, como ele é um possessivo, ele sempre vai acompanhar um substantivo. Então, tu eres chileno, tu hermano é médico. Ok? E a questão de número 10, eu pedi para você explicar o sentido de humor da tira. Então, nesse tipo de questão, gente, eu gosto muito porque assim, o aluno ele fica livre para responder. Claro que tudo dentro de um certo limite. Por exemplo, eu jamais iria pedir para você traduzir. Então, se eu quero o sentido de humor, vejam vocês, que na verdade, quando eu falo de humor, não necessariamente é o que é engraçado. Eu acho que nós já havíamos comentado isso em aulas anteriores. Então, o humor é o que traz a tônica da crítica, da ironia, do sarcasmo. Então, aqui nesse sentido, você iria refletir sobre isso. Isso aqui daria para você escrever, por exemplo, um texto, né? Mas como o espaço é curto, você pode escrever em poucas linhas. O que seria esse sentido de humor, né? Qual seria a sátira, a ironia? Foi o que eu comentei com vocês anteriormente. No caso aqui, o sentido socialmente, né, elitizado, vamos colocar assim, supervalorizado das profissões que possuem uma certificação de nível superior, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, que tenha sido de grande ajuda para vocês. E é isso. Na próxima aula a gente volta e provavelmente a gente vai trabalhar com uma interpretação de texto maior. Beijo!